Inteligência artificial virou palavra-chave na boca de empresas e governos, e no Brasil, isso tem nome, sobrenome, prazo e até metas. É o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, ou PBIA, e a ambição é grande e a expectativa é maior ainda. Mas entre promessas, planos e discursos, o que de fato saiu do papel? O PBIA prevê um investimento de 23 bilhões de reais em diferentes frentes, infraestrutura, qualificação de mão de obra, e a gente sabe que isso é importante tanto para o nosso desenvolvimento tecnológico, mas que também passa por algumas decisões políticas. Eu sou Elton Simões Gomes, esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, e hoje o papo é o PBIA. Quais eram as promessas? O que está em curso? O que já saiu do papel? E eu sou o Diogo Cortis, e hoje em Deu Tilt a gente recebe Hugo Valadares, que é diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Hugo, seja super bem-vindo. Obrigado, gente. Prazer estar aqui. Elton, Diogo. Estamos aqui para conversar e fico muito feliz da gente poder ter esse espaço para dialogar com a sociedade brasileira aquilo que o Ministério e o governo brasileiro está fazendo a respeito dessa temática que hoje é tão importante no mundo. Hugo, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PBIA, ele tem pelo menos 5 eixos. E eu queria entender um pouquinho mais do que já saiu do papel desses eixos. Mas antes de você responder, eu tô com a minha cola aqui, eu vou contar um pouquinho para as pessoas que ouvem a gente do que são esses eixos. O primeiro eixo é transformar a vida dos brasileiros. O segundo é equipar o Brasil com infraestrutura. O terceiro é desenvolver modelos avançados de linguagem em português. O quarto é formar, capacitar, requalificar pessoas em A. E o quinto é promover o protagonismo global do Brasil. Em resumo, tem muito mais coisa além disso, mas para as pessoas se familiarizarem com o que o PBIA diz, é por aí. O que disso já saiu do papel? Bom, Elton, como vocês sabem, a questão da IA é uma questão muito complexa nos dias atuais, né? Então a gente tem muita coisa que a gente tem feito todos os dias praticamente, né? Nesses últimos tempos, a gente tem se preocupado muito com as entregas. E como que é o acompanhamento do plano, né? A gente tem o acompanhamento, obviamente, porque o MCTI, a maior parte do financiamento vem pelo Fundo Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o FNDCT, né? E a partir do FNDCT, a gente acaba tendo um controle sobre o que está acontecendo e os caminhos, né? Muito recurso vai pela FINEP, coisas do tipo. Entretanto, a gente tem o CIT Digital, que já foi falado aqui, inclusive por outros entrevistados, né, que tiveram por aqui, que é o Comitê Interministerial para a Transformação Digital. Ele criou um grupo de trabalho que é o GT do PBIA. E esse GT se reúne mensalmente sob coordenação do secretário executivo do MCTI, que é o secretário Luiz Fernandes, apoiado pelo meu chefe, o secretário Henrique Miguel. E dentro disso a gente faz rodadas, né, para tentar avaliar o que está acontecendo em cada um dos lugares, né? Porque o plano, de fato, se a gente pega, ele não é um plano só do MCTI, tem ações de 20 e tantos ministérios, se você for pegar. Então, a gente pode citar várias coisas que já aconteceram nesse caminho. Essa semana mesmo, vocês viram, né, acompanharam aí, a gente teve um aporte substancial de recursos, por exemplo, pelo CNPq, né, e aí em bolsas produtividade, em bolsas, né, acadêmicas, em projetos, né, como o Universal do CNPq, a CAPES investindo um recurso sistematicamente elevado aí para formação de pessoas. Pela FINEP, a gente também tem aí a abertura de novos INCTs, FINEP e CNPq, né, novos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, para dar um exemplo, né, de uma instituto. A gente tinha um ano passado, que foi lá na Federal de Pernambuco, no SIM, né, para ser mais exato, coordenado pela professora Tereza Ludermir, que é uma das nossas grandes pesquisadoras do campo aí no Brasil. E temos outros, né? Esses novos INCTs, abriu alguns aqui em São Paulo. Então a gente tem andado. CPAs, como vocês conhecem, Diogo, né, tá lá no NIC, conhece bem essa questão dos CPAs. Então a gente tem uma série de coisas acontecendo. Só que as coisas não acontecem, obviamente, de um dia para o outro. A gente está com foco hoje, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, e provavelmente deve ter uma pergunta dessa aqui: cadê o supercomputador? Né? Então, a gente está trabalhando diuturnamente, já tem recursos separados para isso, para fazer isso. Então, a gente está cuidando dessas entregas. Né? A gente já tem, por exemplo, processos de formação e capacitação, coisas que a gente gosta muito de fazer. Né? A nossa secretaria, CETAD, ela cuida da lei de TICs, né? Que é a antiga lei de informática.
E essa lei de TICs, ela conta muito o processo de formação. Então, a gente tem tido um aporte vigoroso, sobretudo utilizando recursos do PPI, né, do Programas Prioritários em Informática, de forma que a gente consiga formar e capacitar pessoas através das ICTs. E eu tenho até uma colinha aqui que eu trouxe, Elton. Vou até falar aqui para você algumas entregas muito legais aqui, porque é tanta coisa, cara. Por exemplo, atualização do Santos Dumont, do supercomputador, que é o maior supercomputador do Brasil hoje. Vamos falar em detalhes sobre isso. Vamos lá, daqui a pouco. O Residência em TICs, 140 mil capacitados na Residência em TICs IA. Como vocês também falaram aqui com o secretário Rogério Mascarenhas, com quem a gente trabalha muito, o projeto Inspire 390 milhões de reais para cuidar da infraestrutura nacional de dados, aplicações que envolvem IA também. Tivemos ano passado o lançamento, no último dia do ano praticamente, assim, no último mês, o RAI, né, que é Recursos Humanos, né, de Altas Capacidades para as empresas. Então, as empresas conseguem colocar mestres e doutores para desenvolver projetos, recebendo uma bolsa. Deixa eu ver aqui o que mais. 52 milhões do Proinfo, 800 projetos no CNPq, reestruturamos o Sinapad, que é o Sistema Nacional dos Computadores de Alto Desempenho, a quantidade de cursos de graduação que estão sendo abertas atualmente, isso aí vocês devem estar acompanhando, que isso virou, eu posso citar aqui a minha universidade é o TFPR, eu sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus Ponta Grossa. E nós, no final do ano, ao apagar das luzes, o MEC autorizou a abertura de 13 cursos de tecnologia em IA, que vão ser cursos de base tecnológica, né? Ou seja, tecnólogos, né? Mais curtos, e um curso por campus. Ou seja, nós estamos falando de 13 cursos novos. Só no Paraná? Só na UTFPR. Nós temos mais a Universidade Federal, tem as universidades estaduais, a UEL, a UEM, o Centro. Então, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E tem um número, já que vocês gostam de número e spoilers, né? Mas não é spoiler, isso aqui é dado, né? Para a inovação empresarial, que é onde está a maior parte dos recursos que nós estamos pensando em aplicar dentro desse projeto, já foram alocados mais de 6 bilhões de reais em empréstimos e subvenções, sobretudo do BNDES e FNDCT via FINEP. Então, assim, isso é um pouco daquilo que a gente tem. Antes de vir para cá, eu estava reescrevendo minha colinha, né? Colocando as coisas. Eu falei, cara, é tanta coisa para falar. E realmente, estar aqui no Tilt, no Deu Tilt, é legal para a gente. Por quê? Porque isso tira um pouco do governo, tira um pouco da academia e traz um pouco para a sociedade, para entender o que está acontecendo. Nós estamos trabalhando muito. Né? Eu cheguei no Ministério em abril do ano passado e eu brinco que eu morro de tudo, menos de tédio, porque todo dia é uma surpresa e sempre muito trabalho a ser feito. Hugo, e você trouxe alguns números aqui, acho que também para a gente contextualizar para a nossa audiência. O PBIA, então, ele prevê 23 bilhões de investimentos, né, em diferentes frentes, em diferentes projetos, o que a gente entende, assim, quando saiu o PBIA, teve muita gente que elogiou, inclusive pelo montante, né, 23 bilhões para uma política pública, que é um valor, assim, muito bom, né? Pensando na realidade brasileira. Ao mesmo tempo, a gente, conversando, né, com pares e conversando com a sociedade, fala, 23 bilhões que é muito para o Brasil, mas quando a gente compara com investimentos feitos nos Estados Unidos, principalmente na China, mas nos Estados Unidos, assim, é na ordem de 200 bilhões de dólares, né? Como que a gente começa a entender o papel do Brasil na cena de inteligência artificial global? Pensando assim, do ponto de vista de país, pensando de vista como Ministério de Ciência e Tecnologia, que jogo a gente quer jogar? Ou qual liga a gente quer jogar? A gente quer jogar uma Libertadores? A gente quer chegar na Champions League? Vai jogar um Intercontinental? Vamos chegar no Mundial? Como que vocês veem isso? Hoje a gente vai jogar o Interclasse. Hoje a gente vai jogar Interclasse. Como que vocês veem hoje o papel do PBIA nesse processo também? Gente, na verdade, acho que isso nem tem muito segredo. Quando a gente propôs o PBIA, a gente é muita gente, né? O Ministério propôs o PBIA, eu não estava lá ainda, né? Um processo coordenado pelo CCT. A gente olhou qual estava sendo a ordem. CCT é o Conselho de Ciência e Tecnologia, perdão, isso. E muito coordenado pelo nosso secretário executivo, né? Obviamente com assessoria e com acompanhamento absolutamente total da ministra Luciana, minha chefe. E a gente olhou o seguinte, se você pega na primeira versão do PBIA que foi divulgada, né, aquela que foi apresentada na conferência em 2024, você vai ver que é o seguinte, Estados Unidos e China estão num poder e num patamar tecnológico, não só tecnológico, mas financeiro, que não tem como a gente falar que vai disputar de maneira igual. Se existe uma Champions League, inclusive, eles disputam sozinhos. Né? Nem a Europa tem essa capacidade toda de conseguir. Não, e quando a gente fala... É um intercontinental entre eles. É isso.
E se você pensa nessa perspectiva, não é justo a gente também falar que amanhã a gente vai competir. Vamos pegar o seguinte, quando você olha a questão do ecossistema de IA por completo, tem como a gente se comparar com a China, a quantidade de pessoas, de engenheiros, de cientistas de computação e o poder de comprar máquinas, o avanço tecnológico que a gente estava discutindo. Então, vamos fazer chip? Nós queremos disputar o mercado de chip para IA? Cara, a gente ainda está bastante distante disso. Porém, historicamente, o Brasil perdeu muitas ondas tecnológicas, como a gente sabe disso. Há, inclusive, correntes de pensamento e de governos que pensam que, sim, nós temos que ser uma grande potência que vende commodities e se a gente precisar de coisas importadas de alta tecnologia, a gente compra. Essa não é a visão do presidente Lula. O presidente Lula, eu me lembro, e essa informação é interessante, na conferência de 2010, eu ainda era estudante, estudava aqui em Campinas, o presidente Lula falou assim, olha, eu não entendo muito de alta tecnologia, mas eu sei o seguinte, se você pegar uma caixa desse tamanho, cheia de chip, ela vale muito mais do que não sei quantos hectares, alqueires, se for lá de Goiás, né? Não sei quantos alqueires de terra plantada com feijão, com arroz, com milho, com soja. Então a gente tem que olhar para isso daqui. Mas há quem ache que não é esse o caminho. Então o Brasil precisa jogar o jogo que lhe cabe. Né? E claro, a gente não vai fazer nada sozinho. Quando a gente coloca esse aporte de recursos, você vê, né? São 2 anos praticamente, 1 ano e meio de PEBIA. O aporte de recursos estava na casa daquilo que era aplicado na França, na Europa, na Inglaterra, na Alemanha, que era da ordem de 5, 6 bilhões de dólares. Esses números mudam muito rapidamente, então não preciso falar a questão geopolítica como está confusa nos dias atuais. Então, assim, esses aportes de recursos são sempre importantes e se você pegar as estruturas do Brasil que a gente tem de aplicação de tecnologia, historicamente, a gente, de fato, nunca olhou muito para essa questão. Então, a partir do momento que a gente lança o plano, já é um passo adiante. Já é o Brasil olhando assim, falando, olha, a gente quer participar desse jogo, de acordo com o que cabe à nossa economia, de acordo com o que cabe dentro do nosso potencial de formação de pessoas, mas lembrando que é o seguinte, tudo bem, o Brasil é a 10ª economia do mundo, nós estamos dentro de um jogo global aí de tecnologia, temos um ecossistema de formação de pessoas muito importante, formamos excelentes mestres, doutores, temos muitas boas universidades no Brasil, programas de pós-graduação pungentes e relevantes, né? Então a gente está entrando nesse jogo para disputar onde nos cabe. Amanhã nós vamos disputar na mais alta tecnologia. Gente, ninguém nem produz o que Taiwan produz. E é o único país que ainda está aquela confusão geopolítica ali com a China e tal. Nem os Estados Unidos conseguem competir. Então a gente tem que se colocar aonde nos cabe. O que eu tenho né? A discussão ali dentro do Ministério. A grande questão é que existem muitas aplicações. Na verdade, a maior parte das aplicações não vai demandar a crista da onda, o estado da arte da IA. Então, acho que é aí que a gente tem que estar olhando. Né? A gente tem potencial para fazer muitas coisas. E nessas coisas, nesse locus, é que a gente tem que estar de olho. E, claro, sempre tentando alcançar. Obviamente, não se chega amanhã. Né? Gosto do exemplo dos caças Gripen. Né? Nós compramos já tem algum tempo. Um investimento grande, 36 bilhões, 1,5 vezes PEBIA. O primeiro caça está começando a voar agora. Sei lá quantos anos tem isso. Acho que foi comprado no governo Dilma, se não estou enganado, né? Quantos anos tem isso? Quase 10 anos. E agora que a gente está colocando um caça para voar. Mas nós estamos aprendendo a fazer. E isso é que é importante. Então, o jogo que o Brasil vai jogar, o jogo que o Ministério enxerga que a gente está dentro é esse. Então, a gente tem que criar as capacidades, andar o mais rápido que a gente conseguir, de maneira que a gente consiga participar desse jogo global, seja a série que seja, A ou B. Mas não acho que é a C, porque o Brasil também é um líder mundial e a gente com certeza está no quartil superior dos países com maior desenvolvimento tecnológico. Você tocou agora nas ambições do Brasil em termos dessa corrida tecnológica da IA, que diz respeito ao 5º eixo, falando da soberania, falando da posição do país. Agora eu vou levar a conversa um pouquinho para o eixo da infraestrutura. Até interrompi no momento que você estava falando para você já não dar um spoiler, mas eu queria falar do supercomputador, porque dentro do eixo de tornar as capacidades de infraestrutura do Brasil uma das mais potentes do mundo, o PEBIA traz que
é uma ambição de ter um dos 5 maiores computadores do mundo. A gente está em 2026, esse plano foi lançado em 2024. Obviamente não dá para construir um computador desse do dia para a noite. Diogo é micreiro e eu sei e sabe o tempo que demora para montar uma máquina dessa em casa. Imagina uma... Comprar as peças na Santa Efigênia. Imagina um supercomputador para ser um dos mais tops do mundo. Em termos de passo a passo, o que sai em 2026? Bom, a nossa expectativa é que em 2026 saia o computador. Ele esteja em funcionamento ainda esse ano. E aqui, Elton, é boa pergunta e é importante dizer, né? A coisa pública não é a coisa privada. A gente não pode amanhã sair, fazer um cheque e, por favor, entreguem aqui o computador para o Brasil. Não é assim que funciona, tem todo um processo. E por se tratar de um aporte de recursos, é 1,8 bilhão de real. E nessa infraestrutura. Nesse computador. Aí tem uma parte pequena, né, comparada ao todo, que é as questões de construção civil e tal, mas a gente precisa fazer. Começa sempre com os estudos, né, e isso quem capitaneou muito foi o Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, que é lá onde em Petrópolis. Exatamente, que é a unidade de pesquisa vinculada ao MCTI, e é o braço computacional nesses temas computacionais que é a ponta da lança do MCTI na fronteira da investigação e da pesquisa. Então, eu tive lá agora, no final do ano passado, o diretor, o Dr. Fábio Borges, é um cara que está muito antenado para essas coisas e a primeira etapa, precisamos fazer um estudo de viabilidade. Segundo, qual é a máquina que nós vamos comprar? Qual é o fornecedor? Tudo isso tem uma demanda que precisa ser muito bem estudada e estruturada. A coisa, todo mundo tá... Como todo dia as coisas de IA são muito aceleradas, todo mundo quer o computador, precisamos do computador, queremos o computador. E nós também queremos isso, né? O Ministério está fazendo isso, o nosso secretário executivo, ele fica diuturnamente cuidando dessas questões. Já tem os recursos que estão separados para isso, recursos FNDCT, mas nós precisamos comprar e colocar ele em funcionamento. Se a gente quiser, na verdade não é se, a gente já tem alguma infraestrutura interessante no Brasil, que, como o próprio Santos Dumont, agora entrou a semana passada o JACI, né, do INPE, né, que é o supercomputador para... previsão meteorológica. Meteorológica, questões climáticas. Então, a gente já tem alguns supercomputadores, mas precisamos entrar mais pesado. Precisamos, inclusive, ter um supercomputador que permita que a gente não trabalhe só com investigação. Se uma startup quiser utilizar hoje um supercomputador, o que ela faz? Ela entra aqui no site de uma Big Tech, coloca o número de um cartão de crédito, usa horas de GPU e fala... O Diogo deve fazer isso, inclusive, nas investigações dele. Pega algumas horas de CPU, de GPU, e a partir disso face às suas investigações, treinamento, inferências, seja lá o que for. Então, nós queremos que esse computador esteja funcionando já esse ano. Já avançamos muito naquilo que precisava ser. Agora tem que ser feito um edital, tem que haver concorrência. Então, é todo um processo que a gente tem que respeitar a burocracia do Estado, mas que está em pleno andamento. Vai ficar onde? Antes de você continuar, vai ficar onde? Vai ser o Santos Dumont? O Santos Dumont vai ficar mais parrudo, vai virar um megazord da supercomputação? Essa resposta eu ainda não tenho para lhe dar, Elton. Eu espero que eu também estou curioso para saber. Geograficamente ainda não está decidido. Ainda não está decidido, existem algumas propostas, né? Candidatos a receber, é isso que você quer dizer? Sim, tem candidatos. Sem spoilers aqui, não posso contar. Tá bom. Mas existem definições muito da parte técnica, né? Então, a parte técnica vai definir muito isso. E está sendo estudado. Não é para demorar uma tomada de decisão com relação a isso. Mas assim, como nós sabemos, acabei de falar, uma startup usa uma Big Tech que está na Virgínia. Onde ele vai estar, importa pouco. Né? Importa que ele esteja em pleno funcionamento e com uma conectividade adequada. E aí eu tenho duas perguntas em relação a essa questão da infraestrutura que também sempre me fazem e eu tento responder e tento entender também. Primeiro, assim, hoje se fala muito de clusters de GPUs, então qual que é a função desse supercomputador? Então é uma combinação de CPU com GPU, então se você tiver mais detalhes técnicos sobre ele. E segundo, para que a gente está fazendo supercomputador? Ou seja, quem que vai usar? Você falou da startup, né? Mas assim, isso vai servir só para pesquisa científica? Vai servir, por exemplo, para serviços públicos? Ou até mesmo o setor privado, de repente, vai ter alguma forma de acesso? Qual que é a estratégia de uso dele? Vamos lá, de trás para frente. A estratégia de uso está muito bem determinado e delimitado ali um consenso bastante grande dentro do sítio digital, que é que ele seja de uso geral. O que a gente gostaria é que os nossos dados parassem de ser enviados para fora do Brasil.
Bom, Hoje a estimativa é 60%, né, dos nossos dados. Foi dito pelo ministro Fernando Haddad no dia que eles lançaram Redata. Então, a estimativa é 60%. Bom, como investigador, aluno meu, cara, que eu oriento, já precisou utilizar. Então, a gente está fazendo uma pesquisa, às vezes está na crista da onda, coisas inéditas. A gente manda os nossos dados para fora. Número 1, serão utilizados ou poderão ser utilizados para treinar modelos em outro país, e nós não temos a soberania desses dados. Então, assim, a primeira coisa é tentar deixar os dados... Isso é a maior questão que a gente tem aqui. Embora, é importante dizer isso, não existe solução de curto prazo. A gente não vai resolver toda a questão da soberania de dados do Brasil de hoje para amanhã. Então, nós queremos que o supercomputador ele sirva ao país como um todo. Por que eu digo isso? Com quem que a gente discute muito? Com o pessoal do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do ministro vice-presidente Geraldo Alckmin, o pessoal da equipe do secretário Wallace, a Cristiane, Poliana, que são parceiras, a gente trabalha muito junto, a gente quer que esse supercomputador sirva ao Brasil, mas o Brasil como um todo, ao setor produtivo. Não é só investigação de universidade pública ou de centro de pesquisa. Isso que eu queria chegar, porque acho que a gente precisa mover o setor econômico. Né? Claro! E assim, a primeira questão é essa. A gente quer deixar de uma forma, inclusive é necessário fazer um ajuste de legislação que seja permitido e seja simples de utilizar. Porque se eu tenho uma startup, ela com cartão de crédito em 2 minutos consegue acessar uma Big Tech, se a gente tiver um processo, que tem que criar uma relação, que tem que fazer um documento, um memorando de entendimento, tudo isso, cara, a startup não vai fazer isso. E uma empresa médio porte também não vai fazer isso. A de grande talvez faça. Então tem que ser economicamente viável para se utilizar. E mais do que isso, ele tem que estar aberto para que qualquer pessoa que precise, seja para treinar, para fazer inferência, fazer fine tuning, o que for necessário, esse computador tem que estar à disposição da sociedade brasileira. E isso, o Santos Dumont hoje é um computador essencialmente de pesquisa, como vocês sabem. Então não é uma extensão do Santos Dumont para a mesma coisa. Nós precisamos que esse computador sirva à sociedade. E nós sabemos, a gente não sai do lugar. O setor produtivo tem que andar junto, inclusive essa relação do setor produtivo, academia e tudo mais, a gente tem que trabalhar para aproximar. A primeira pergunta foi sobre GPU. Sim, o foco desse computador vai ser IA. Né? Hoje não tem como eu dizer, né? Hoje a IA generativa, talvez a gente até entre nesse papo, né? A generativa tomou conta, embora a IA não seja só isso. Aliás, parênteses, eu como investigador nem é a área que eu gosto de pesquisar, tá? A IA generativa tomou conta, e para isso precisa de muito processamento. Embora a gente tenha visto modelos que tentam reduzir a quantidade de processamento, para usar menos, né? A gente quer ter um computador top que nos sirva por bastante tempo, que sabe-se lá quando a gente vai ter outros quase 2 bilhões, né? Para comprar o próximo. Mas a gente precisa estar com ele servindo a sociedade, e sim, o foco dele vai ser IA. Mas se me permite, Diogo e Elton, a ação 1 do PBIA é o supercomputador. A ação 2 são os CENAPADs, os Centros Nacionais de Pesquisa de Alto Desempenho. De processamento de alto desempenho, melhor dizendo. Nós também estamos propondo a montagem de 5 CENAPADs, um em cada região do Brasil, em que cada um desses CENAPADs, aí o valor é um pouco mais modesto, 25 milhões de reais para cada um. Modesto para você. Né? Eu como professor, né? 5 milhões de dólares, né? Mas você já consegue fazer sobretudo para investigação, você já consegue fazer um processo ali que você consiga trazer mais gente. E os CENAPADs, nós queremos que eles tenham um processo de uso muito parecido com esse grande supercomputador que a gente vai ter. Sistemas locais, né, regiões, você consegue, não precisa pegar o grande supercomputador que vai estar localizado em algum lugar do Brasil. Pode ser nesse cenário regional. Ali. Nesse cenário regional. Mas quando a gente pensa num supercomputador, a gente pensa em um equipamento que vai exigir uma certa capacidade energética, uma certa disponibilidade de água, acesso a ele também, ainda que ele possa ser acessado a remoto e tal. E quando a gente imagina quais são os tipos de pesquisa que vão ser submetidos a ele, os tipos de desenvolvimento de empresas, não vai ser qualquer coisa, vai exigir bastante disso. Ou seja, vai ter que ser posicionado esse supercomputador numa localidade que ofereça tudo isso. Sem me dar spoiler, que tipo de capacidade essa localidade vai ter? Só para aguçar os vizinhos de lugares que possam ter essas características.
Bom, Elton, aí a gente tem que seguir o feijão com arroz, né? Esses computadores, esses supercomputadores, todos eles estão localizados e a gente tem que ter algumas coisas muito básicas. A primeira delas, condição de fornecimento de energia elétrica, é muita energia, né? Como vocês sabem. Precisa ser localizado num lugar que você provavelmente vai ter uma subestação dedicada a esse supercomputador. Tem que ter fornecimento de água, questões de resfriamento, embora hoje muitas tecnologias sejam circuitos fechados, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, essas são coisas básicas e que a gente tem muitos lugares no Brasil que poderiam abarcar isso. Obviamente, a gente tem uma grande vantagem, no nosso país, quase 90% da nossa matriz elétrica é renovável, né? Então, isso é uma grande vantagem para o país, inclusive do ponto de vista de soberania. Então, a gente depende muito pouco de combustível fóssil para gerar energia. Então, a gente quer colocar num lugar que esse lugar tem que ter essas condições. Obviamente que a gente vai ter que ter num espaço que a gente consiga ter um acesso a pessoas que vão ter que trabalhar, embora dentro do computador não sejam tantas pessoas, né? Mas no acesso remoto, da onde quer que essas pessoas estejam. E o básico é isso: água, energia, né? Algum lugar que a gente consiga trabalhar. Agora, o Brasil é muito grande, então não tenho nem spoiler para te dar, porque tem tantas possibilidades. Quantas estão na linha de visualização? Rapaz, todo dia chega uma nova. O spoiler que eu vou te contar é que no começo do ano, uma governadora, um governador de estado falou para a ministra que queria levar para lá. O estado. Mas não foi a primeira. Exato. Então, só para te dizer que, assim, toda hora aparece um candidato e, obviamente, que essa definição, como eu disse, ela vai ter uma questão que vai envolver muito a técnica, né? Então, sei lá, vamos colocar no final da Amazônia, lá onde não tem fornecimento de energia elétrica, não está ligado ao sistema elétrico, não faz sentido. Uhum. Né? Então, esse tipo de coisa vai ser levado em consideração. Uhum. Vocês estão pensando no tamanho desse computador, em se tratando, tendo em vista a capacidade energética dele, ou seja, na casa de megawatts, gigawatts, já tem ideia disso? Tá sendo estudado, porque isso, na verdade, tem uma pegadinha aí, né? Quando a gente vai fazer o edital, o que a gente pensa? A gente coloca assim, a gente tem esse tanto de dinheiro. Por quanto você, fornecedor, cara que quer disputar o edital, você consegue... O que você consegue nos entregar? A questão é mais assim, não é comprar o mais barato, é quanto de processamento você me entrega com esse limite de recurso que eu tenho. Entendeu? Então, sei lá, fornecedor A, te dou 2.000 GPUs. Contando GPU e periféricos e tudo que está envolvido. Fornecedor B, não, te dou 2.100 com essa mesma quantidade de recursos. Então, a escalabilidade vai muito nesse sentido, né? Mas não é nada que a gente não consiga fazer. Nosso sistema elétrico é absolutamente pujante. Isso aí a gente tem zero preocupação, né? Talvez precise fazer alguma obra de engenharia, puxar uma linha, alguma coisa, mas quanto a isso, não temos problema. Isso aqui tem, como eu disse, tem muitos candidatos viáveis para isso. A gente pode esperar para que 2026 a gente tenha uma infraestrutura um pouco melhor para o Brasil, assim, de infraestrutura para inteligência artificial. E pegando agora, né, nessa mesma perspectiva e subindo um pouco o nível, a gente falou de infraestrutura, pensando em plataformas e serviços. Tem perspectiva de pensar também num grande modelo de linguagem feito no Brasil ou adaptando modelos de código aberto? Sabe como é que está essa discussão hoje? Sim, sim. O ChatGPT brasileiro. Para quando vem o ChatGPT brasileiro? Essa pergunta é boa, hein? A grande questão é o seguinte, gente. Começar um pouquinho antes. Uhum. Quando a gente pensou o PEBIA, nós estamos falando aí de começo de 24, certo? Final de 23, começo de 24. Naquele momento, fazia muito sentido que a corrida do mundo, dos países, fossem para competir com o ChatGPT. Bom, se você pega a estratégia brasileira de AEBIA, que foi feita em 2021, eu estava relendo a AEBIA recentemente e estava me lembrando de uma coisa. Ela dá muitas diretrizes, né? Falar, construir, fornecer, ajudar, auxiliar e tal. Então, ou seja, não é um plano, é uma estratégia. Então, ela tem isso. Quando você lê, eu tomei o cuidado de procurar os termos generativo e redes neurais. Não tem. Uhum. Fala em machine learning, que é, né, uma casinha um pouco maior, e não fala em generativa. Por quê? Porque a partir do ChatGPT, tudo mudou. Né? Eu pesquiso isso desde 2006. Né? Quantos anos tem isso? Tá fazendo 20 agora, né? Quando eu entrei no mestrado. Tem 20 anos que a gente trabalha nessa frente e nunca a gente falou tanto de IA generativa e modelo de linguagem. A partir do ChatGPT meio que mudou tudo, né? Só que, veja,
na cena daquele período, pós ChatGPT, as coisas bombando, todo mundo começando a correr com isso, fazia muito sentido a gente pensar que a grande corrida do Brasil no dia seguinte era construir um ChatGPT novo. De fato, a gente percebeu muito rapidamente, e quando eu digo a gente, não é governo, assim, a comunidade, né? O ecossistema de IA, sobretudo com a mudança do modelo de negócios muito puxada pelo Llama, né? Que percebeu que não estava conseguindo competir, vou abrir meus códigos. E vem a China e começa a fazer um monte de proposta de código aberto. Então, o nosso ecossistema, cara, isso eu tenho falado com muita gente aqui do ecossistema. Muita gente, né? Todo mundo tem dito, olha, não podemos parar a nossa vida para cuidar de criar só um ChatGPT. Até porque a gente precisa de várias coisas que andam em paralelo que a gente não se lembrava, ou que a gente vai percebendo com o decorrer do tempo. Nós ainda queremos desenvolver, entre aspas, o ChatGPT brasileiro? Sim. Mas numa pegada de não é só sentar e começar a programar. A gente precisa aproveitar essa oportunidade para criar capacidades e formar pessoas, né? Se a gente não olhar para isso, for só pegar códigos prontos, trazer para o Brasil, fazer fine tuning, agora o tal da RAG, RAG, seja como vocês quiserem, né? Isso tudo é coisas que já estão acontecendo. A gente está fazendo isso a todo momento. E eu gosto de dizer isso porque eu não tenho medo de errar. A gente já tem vários chatbots nacionais, que não necessariamente são modelos fundacionais, né? O que eu mais gosto, por óbvio, é o Soberania, do estado do Piauí, que foi desenvolvido. Ele é uma base que ele faz um merge entre o Qwen e o DeepSeek, né? A gente já visitou, já fomos em loco, conversamos com as equipes e tal. Cara, já tá para as pessoas usarem. Então já pode dizer, nós temos sim o modelo de linguagem brasileiro treinado. A gente tem um modelo agora, o Gaia, que foi feito pela equipe do professor Anderson, lá da UFG, lá em Goiás, lá uma das minhas terras, né? Lá em Goiás. Que é o avanço do Gema do Google, né? Exatamente. Eles treinaram com muitos dados brasileiros, né? Com muitos dados de português brasileiro e tal. Então você tem alguns de empresas privadas. E aqui eu não tenho problema de falar, né? O Sabiá, o Amazônia. E já temos diversos outros, né? Que a gente já pode dizer, não, o Brasil possui diversos modelos de linguagem. Eu acho que a discussão aqui, né, Diogo, é a gente ter um modelo fundacional, que eventualmente fuja do transformer tradicional, que a gente possa otimizar códigos, que foi mais ou menos o que o DeepSeek... Mais ou menos não, foi exatamente o que o DeepSeek fez, né? Então a gente pode ter... O brasileiro é muito criativo, né? A gente pode ter ações criativas de criar um modelo que a gente não precise só pegar esses modelos que já estão prontos e a gente acaba fazendo o ajuste. Isso nos serve. Agora, e se amanhã, e aí falando de soberania, né? E se amanhã muda o modelo de negócios do mundo? Todo mundo resolve fechar. O que o Brasil faz? Não é isso? Ou a gente paga ou a gente tá fora. Então, como a geopolítica mundial anda um pouco estremecida por aí, né? O Diogo é professor de geopolítica de IA, sabe muito melhor do que qualquer um, né? Como essa questão está muito estremecida, a gente precisa aprender a fazer esse negócio. E aí não é spoiler. A gente está fazendo um projeto grande com o professor Fábio Cosma, aqui da USP. Aqui, tá ali no Butantã. Que é um projeto que faz junto com o Chile, né? Em que esse projeto é um modelo de linguagem desenvolvido binacionalmente, utilizando a infraestrutura de lá e daqui, de modo que a gente consiga ter um modelo de linguagem treinado com mais dados do português brasileiro, né? E com mais dados dos nossos vizinhos. Então é isso. Esse é o foco daquilo que a gente quer. E esse vai ser o quê? Não é simplesmente pegar o modelo e começar a treinar. Não, é formar pessoas, ter novas ideias. Então tem um grande quê de investigação aqui, de pesquisa. E não só de precisamos de um ChatGPT amanhã, porque amanhã a gente... Não é isso. Né? Ainda não encontrei, dentre os grandes da área do Brasil, alguém que falasse, não, o Brasil tem que parar e virar a chavinha só para cuidar de um modelo fundacional. Até porque as coisas já estão acontecendo. Né? A gente parado, as coisas já estão acontecendo. O Ministério não está, mas já tem muita coisa rolando exatamente por conta disso. Já falamos sobre supercomputador, acabamos de falar sobre modelos de linguagem, distinção entre modelos de linguagem, modelos fundacionais e os chatbots de IA. Agora eu queria mudar o eixo dessa conversa para um outro ponto, que é serviço público. A maioria das pessoas, quando elas acessam o serviço público, não interessa o que tem ali atrás. Se foi feito com uma linguagem de programação A, B, C, ou se foi feito com uma técnica de inteligência artificial A, B ou C. Mas como isso faz parte...
levar inteligência artificial para os serviços públicos faz parte do PEBIA, eu queria saber quais já são algumas das entregas que já estão rolando ou que estão para ser feitas. Até para as pessoas saberem com o que elas estão lidando quando... Aqui é um exemplo. Quando elas entram no gov.br, acessam tal suíte, tal serviço e por aí vai. Para quem está nos vendo, faço um convite imediatamente para verem aqui a entrevista que vocês fizeram com o secretário Rogério Mascarenhas, que eu assisti inteiro, né? E ele falou muito disso, né? Você usou o Gov, não deve ter sido à toa, né? O MGI, o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, é quem trata majoritariamente de serviços públicos quando a gente está tratando de transformação digital. Mas a gente já tem iniciativas, e aí quando eu falo serviço público, Elton, é importante dizer que serviço público não é explanado dos ministérios. E não é só o Gov. Posso citar alguns casos aqui, por exemplo, de uso de IA, sobretudo IA generativa e de texto, em tribunais de justiça, que estão reduzindo drasticamente o tempo necessário para se fazer uma análise de um processo, ou se escrever decisões de desembargadores e de juízes. E nossa justiça, a gente tem essa visão geral de que a justiça no Brasil é lenta, né? De que tem processos que demoram décadas e coisas do tipo. Então, eu cito um exemplo do gabinete do desembargador Fernando Pimentel, lá no TJ de Pernambuco, né? Que ele fez um projeto junto com a Universidade Estadual de Pernambuco, foi coordenado por um professor, que inclusive é um amigo meu, o professor Fernando Buarque, em que eles criaram uma IA generativa para análise dos processos e para respostas, assim. Então, por exemplo, o cara vai fazer um despacho, alguma coisa assim, né? Vai fazer uma lauda lá. O IA já preenche para ele. E não significa, Diogo, isso aqui é importante dizer, a gente vive falando, tomem cuidado com a IA, tomem cuidado com as respostas. Olha, coisas do tipo, se você não tem que digitar o nome de uma pessoa, se você não precisa colocar o CPF, o endereço, mas você consegue identificar com cores, alguma coisa do tipo, você já ganha bastante tempo. Então isso é serviço público, é IA com serviço público na veia, né? Obviamente, é importante falar do projeto Inspire, né, que vocês já sabem, né? Muita gente já sabe que é um projeto financiado pelo MCTI, pela FNDCT junto com o MGI, que está tratando dessas coisas. É a unificação da base nacional de dados. Do ponto de vista do usuário, é isso que você falou. Eu quero saber cadê meu dado. Agora, a partir do momento que eu consigo integrar e ter respostas mais rápidas, isso é muito melhor. Ministério da Saúde. Inúmeras iniciativas do Ministério da Saúde. Por exemplo, prontuário médico automático. Reembolso do SUS, né, que o Ministério da Saúde tem muito problema para busca de fraudes nisso. Então, se o SUS paga direito, se ele consegue tirar a fraude, é mais recurso que sobra para aplicar nas outras áreas da saúde, né? Então, assim, são inúmeros exemplos que estão acontecendo. Falei aqui das bolsas, CAPES, CNPq, daquilo que a gente já aplica. Tem desenvolvimentos, por exemplo, que acontecem nas nossas unidades de pesquisa. Tem um que eu adoro, que foi um projeto que eu coordenei quando eu estava no IBICT. Antes de chegar no Ministério, eu estava no Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, que também é uma unidade de pesquisa vinculada ao MCTI, irmão do LNCC, né? Então, estamos dentro do mesmo arcabouço jurídico, que é para divulgação científica, né? Então, a gente criou um óculos, desses óculos, né, do Google, que você consegue conversar com o César Lattes, o avatar do César Lattes. A gente tomou cuidado de não colocar ele, né, ele mesmo, generativa, como se fosse ele mesmo. Uma questão, né, pode ter alguma questão ali ética envolvida, a gente preferiu colocar um avatar, mas você consegue conversar com ele ao vivo, colocando óculos, como se ele estivesse aqui no seu lugar, com holograma. Então, cara, isso é divulgação científica, isso é IA para serviços públicos, na veia, né? Então, temos diversas coisas acontecendo e queremos ampliar. O prontuário eletrônico do SUS, o que ele vai fazer? Ele tem uma forma de, por exemplo, você ler o prontuário, você conseguir escutar. Isso está lá no começo, né? O prontuário eletrônico já era um projeto que estava nas ações imediatas, né? As 31 ações imediatas que estavam acontecendo. O SUS, o Ministério da Saúde, cara, é um prato cheio de possibilidades, né? Então, é o nosso maior ministério, né, no Brasil, e ali, cara, a IA tá nadando de braçada. Até porque a questão da diversidade de dados é uma coisa muito rica, né? Se a gente pensar dentro da população brasileira, né? Eu diria, sem medo de errar, tá? Uma das nossas grandes vantagens perante o mundo é a diversidade das bases de dados públicas que a gente tem. Que país que tem no mundo DataSUS, DataSUS, Receita Federal, CadÚnico,
tudo que a gente tem a respeito da nossa vida em escola, porque, por exemplo, Bolsa Família está dentro do Cade Único, então você sabe exatamente quem são as pessoas, onde estão as pessoas, né? O mundo inveja a nossa base de dados. Eu tive, tempos atrás, lá na Inglaterra, e uma colega brasileira, pesquisadora, a professora Mariana Macedo, que está lá na Northeast University, lá em Londres, a gente estava conversando aqui, a gente queria fazer um processo aqui, que a gente quer fazer uma investigação em cima do currículo Lattes. Ela até perguntou, será que vocês poderiam fornecer para a gente os dados do Lattes? Os dados a gente não pode fornecer. Existe uma camada que dá, né? Metadados, as medianas, algumas coisas coloca. Porque a Inglaterra não tem nada parecido com o currículo Lattes. Os Estados Unidos, um país daquele tamanho, tem 50 países com 50 legislações. Então, o Brasil tem que se aproveitar dessas bases de dados. E quando a gente falou do INSPIRE, da IND, né, da Infraestrutura Nacional de Dados, é exatamente para isso. Agora a gente vai ter a Carteira de Identidade Nacional, né? Desde criança, eu nunca entendi. Por que eu tenho um RG e um CPF se eu sou a mesma pessoa? Eu continuo não entendendo. Agora vai acabar. Já cresci e continuo não entendendo. E muita gente falando, eu posso ter 27 RZs no Brasil. Eu falei, por que pode isso? Como que é isso daqui? E aí você tem conflito, tem problema, tem homônimo, tem um monte de coisa, fraude sobretudo, né, que decorre disso. E agora a gente está conseguindo avançar com relação a essas coisas. Então, assim, as bases de dados nacionais são também um grande ativo que o país tem. E nós estamos trabalhando para que elas sejam adequadamente utilizadas e, eventualmente, para treinar modelos e fazer inferência. Hugo, agora vamos falar sobre pessoas. A gente já começou essa conversa, deu spoiler, né, da quantidade de cursos de graduação, né, que estão sendo propostos. E aí eu queria trazer uma discussão que, assim, a gente tem duas principais dimensões, né? Acho que a gente tem a questão da formação da pessoa técnica em A, que vai trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, implementação de inteligência artificial. E a gente tem uma outra dimensão, que são as pessoas de outras áreas, nossa grande mão de obra brasileira, que precisa fazer um processo de reskilling, upskilling, né? Mas de requalificação, ou seja, pessoas que estão na indústria, no comércio, que vão ter que aprender a utilizar a inteligência artificial dentro das suas profissões, né? Dentro dos seus ofícios. Quais são as estratégias que estão sendo pensadas e as ações, de fato, que estão sendo pensadas para esses dois cenários? Bom, o cenário 1, que é a formação de recursos humanos de alta capacidade, não tem muito segredo, né? Isso é muito nas universidades e muito nos programas de pós-graduação. As pessoas que vão trabalhar hard, que vão desenvolver modelos de IA. E quando eu falo de modelos de IA, não só modelos de linguagem, nós temos... Por exemplo, tem uma discussão, Diogo, que eu vou trazer aqui, aí o papo do professor aqui com vocês. Por exemplo, algoritmos bioinspirados de otimização. Isso serve muito para a indústria, né? Para otimizar processos dentro da indústria, dos P&Ds e coisas do tipo. Tudo isso, a gente já forma muitas pessoas boas nisso, embora estudos digam que a gente tem que formar, sei lá, umas 40 mil pessoas por ano para a gente dar conta da demanda que a gente tem hoje. Então, isso a gente já faz, a gente já tem os canais para isso, CAPES, CNPq, inclusive dialogando com o seu artigo da semana passada. É sempre preocupante quando o orçamento reduz o orçamento, sobretudo no momento que a gente precisa né, formar mais pessoas. Né? E, em paralelo, quando a gente está trabalhando, a gente está falando de... Cara, tem casos que é letramento. Pessoas que mal foram alfabetizadas. E a gente tem que tomar cuidado. Hoje, qualquer celular, você consegue utilizar um chatbot. E eu falo de chatbot porque é isso que chegou na massa, né? As pessoas. Né? A gente precisa do quê? A gente precisa fazer um processo de letramento. Algumas pessoas são requalificação, capacitação, e outras são nesse nível. O PEBIA, ele tem algumas perspectivas para isso. Posso dizer algumas. Por exemplo, a gente propôs a formação de laboratórios de formação de professores de educação básica, os LIFs, né? Está escrito, uma das ações que a gente está lá. E os LIFs a gente pode fazer, por exemplo, com as universidades. E isso, um processo de extensão. Cara, o professor de ensino básico não vai saber orientar um aluno de 4 é exagero, mas de 10, 11, 12 anos, se ele não tiver o background necessário para isso, né? Para mais, além disso, se a gente for para as indústrias, vamos falar aqui do escritório de advocacia, né? Então, a gente tem aplicado a isso, o que a gente tem colocado como muito recurso, né, que a gente tem visto. Primeiro, dentro do governo, o MGI está lançando um programa atrás do outro, da formação de servidores públicos, né? Salvo engano, são 150 mil vagas já ofertadas e
para ser ofertadas no E a ENAP próximo está período. bem conduzindo isso, né? Muito na ENAP, né? Por óbvio, né? Tem que ser na ENAP mesmo. Mas nós, pela lei de TICs, como eu mencionei anteriormente, a lei de TICs ela é gerida dentro da nossa secretaria, com o diretor o Hamilton Mendes, a sala dele é do lado da minha, né? Então, e o secretário Henrique Miguel. Dentro da lei de TICs, a gente tem a parte dos PPIs que é exatamente para formação e requalificação de pessoas. E aí a gente está falando de recursos que vêm de grandes empresas ou de médias empresas, mas que os institutos de ciência e tecnologia, os ICTs, fazem essas formações. E nós temos formações de vários níveis. Tem formação, Elton, que basta um mês para requalificar a pessoa, para ela entender do ponto de vista do usuário. Tem pessoas que vão precisar de uma formação um pouco mais robusta. Isso já está acontecendo hoje. Todo dia. Isso já acontece desde o ano passado, né? Com aportes vultuosos de recurso, inclusive. Um primo meu me perguntou um bom curso para aprender IA. Qual que é esse curso aí de um mês? Vai ter, vou te mandar os editais, vou te mandar das ICTs, porque tem vários. Se você, inclusive, puder divulgar aqui nas redes de vocês, eu agradeço imensamente. Porque a gente tem, vou dar um exemplo, uma ICT privada, para não falar só de público. Do Atlântico, que é lá uma ICT privada de Fortaleza. Eles fazem muitos cursos de capacitação, rápidos, mais demorados, seja o que for. As próprias Big Techs, e aqui para não demonizar, tá? As Big Techs têm os processos que eles chamam de academies. Né? Vocês conhecem. A Big Tech, por exemplo, da Apple, já formou mais de 1 milhão de pessoas. Para dar alguns exemplos. Claro que eles também olham para talentos, eles têm algumas... Óbvio, né? No freelance, né? Sem almoço grátis, também tem alguns interesses de formação de pessoas. Acabam captando pessoas importantes para trabalhar, inclusive, dentro deles, mas tá tudo certo, não tem nenhum problema. A gente conversa diuturnamente com eles. Então, esses cursos de formação que vêm através da lei de TICs, e aí tem nas universidades, tem um monte de lugar, né? Então, vamos colocar alguns links, que aí é bom, que as pessoas poderão aproveitar. Muitos são online, a ENAP tem, não só para servidores públicos. Então, quem é o público-alvo? Hoje é praticamente o Brasil inteiro. Legal. Aproveitando que a gente está se aproximando do fim dessa conversa, agora a gente já fez o zoom in em vários dos eixos, agora eu quero dar alguns passos atrás e voltar a pensar o Brasil em relação a outros países, mas não do ponto de vista de em que lugar que a gente está nessa corrida, mas como a gente costuma estruturar os nossos planos de ação. O PEBIA ele é feito para durar 4 anos, de 2024 até 2028. Nas minhas contas de padeiro aqui e como pessoa de humanas dá 4 anos. Sim. Mas outros países, 5. É que é 4 bola fechada, né? Mas outros países pensam em políticas, em planos assim, para mais de 10 anos. Um exemplo que a gente tem é a China. Não só o plano China 2030, mas o plano centrado em inteligência artificial tem mais de 10 anos. Por que a gente é tão curtoprazista aqui no Brasil? A gente pensa sempre em termos tão diminutos, 5 anos. Porque 5 anos é um tempo curto para mudar o jogo em se tratando de uma tecnologia tão avançada, tão mutante e que tem competidores tão agressivos. Só adicionando isso que acho que o Elton falou, por exemplo, o plano da China, né, para IA específico, ele começou em 2013, visando 2030, e eles têm vários marcos, né, de 2020 tinha um checkpoint ali, 2025 outro, quando você olha o plano, eles estão realmente conseguindo tudo, né? Então, por que um plano de 4 anos e não um plano de 10 anos? A resposta ela é até mais simples. Era porque o que a gente conseguia colocar de recurso e dizer, até aqui a gente consegue ir e consegue alocar recurso para isso. Como tá a corrida hoje, aí é grifo meu, tá? A gente, se houver na próximo período um governo que se debruce sobre o tema, e aqui eu não vou nem fazer juízo de valor, obviamente eu participo de um governo, torço para que esse governo continue. Então, assim continuaremos. Mas a nossa perspectiva é que a gente consiga extrapolar isso, né? Uma coisa importante que é bom de se dizer que é o seguinte, o FNDCT, que é o maior fundo da ciência no Brasil, ano passado teve 14,7 bilhões de reais para aplicação em ciência, aí em todas as áreas, né? Não fica só em A. O FNDCT, no ano passado, criou o programa 11, porque ele tinha 10 programas. Criou o 11 e o 12, na verdade. O 12, mudanças climáticas. E o 11 é o IA Brasil. Ou seja, o FNDCT agora tem um programa exclusivo para tratar das coisas de IA. E teve 500 milhões de reais ano passado, dentro desse arcabouço. E não significa que vai ter só esses 500. Por exemplo, quando a gente usa recurso da ação, o ProInfra, por exemplo, nós estamos falando do primeiro programa. O ProInfra compra equipamentos que vão ser utilizados para IA também.
compra equipamentos para universidades, né? Quando você faz editais FINEP que não sai recurso necessariamente do IA Brasil, você também está colocando dentro do ecossistema de IA essa questão. Então, se você hoje tem um programa... Acho muito improvável que em 2028 acabe-se o programa 11. Não vamos mais investir em IA, acabou. Até porque os temas, eles vão se impondo, né? A realidade se impõe. Da mesma forma que a realidade se impôs para a gente ter que colocar o PBIA, e aí é importante que se diga, Elton, o plano tem 5 anos, certo? Que é o máximo que a gente conseguia colocar na época, porque, enfim, era até um pouco mais do que o prazo deste governo, né? Quando você coloca um plano com onde vai aplicar, quais são as prioridades, o que nós queremos fazer, quanto vai ter de recurso, acho que é o mais importante, né? Porque todo mundo quer saber assim, quanto tem, né? Para nós pesquisadores, se você pegar dos 23 bilhões, 12 bilhões é voltado para o ecossistema industrial. Né? Muito para startup, mas para o ecossistema industrial. Para alcançar, por exemplo, a nova indústria Brasil. O que tem na NIB, né? A gente quer alcançar os eixos da NIB também utilizando recursos, porque a IA está intrínseco nisso. A inovação na indústria agora vai depender em grande medida disso. E tem 8 bilhões lá que é não reembolsável nesses próximos anos. Se você pensa nisso, é o que a gente consegue fazer nesse prazo, que não é curto, eu chamaria de médio, de 5 anos, né? Mas a realidade, ela imposta da forma como ela é, a tendência é que isso ganhe tração. E é claro, gente, eu falei para vocês, né? A questão é essa. Há quem diga no Brasil, há quem defenda que isso é besteira, a gente pode comprar a IA pronta do Brasil, esse negócio de dados é bobagem. Há quem defenda. Né? Há quem defenda isso. A gente tem que fazer a escadinha. E mais do que isso, a gente tem que entender que a escadinha se faz ponto a ponto. Né? Já me perguntaram isso, inclusive, num debate que estava participando, assim, Hugo, e quando a gente vai parar de usar Big Tech? Cara, isso não existe resposta de curto prazo para isso, entendeu? Quando que a gente vai poder trocar todos os nossos sistemas operacionais para código aberto? De novo, foi tomada uma decisão, alguns anos atrás, e que se decidiu que a gente utilizar sistemas operacionais de Big Tech. Poderíamos estar como tem países que definiram, não se usa mais, só vai usar Linux. A partir de agora e acabou. É um pouco contrassenso, né? A quantidade de recursos que a gente aplica nisso. Mas esse é o estado que a gente pegou. Não dá para amanhã falar, corta tudo, não vamos usar mais Windows, agora não quero saber os periféricos, as comunicações com os hardware. A partir de amanhã, as coisas têm passos a serem feitos. Né? E historicamente, eu falei que a gente perdeu muitas ondas tecnológicas, né? No Brasil, pegamos outras muito importantes, mas você vê que é sempre ao redor de um ecossistema. Teria o ITA, teria a Embraer sem o ITA? Não teria. Teríamos a Embrapa do jeito que ela é hoje, 22% do nosso PIB é agro, né? O agro não adora a Embrapa, né? E tá tudo certo, porque é isso mesmo. Que bom que a gente está na fronteira tecnológica da produção de alimentos, da produção das nossas plantações e tal, porque a Embrapa é muito forte. Mas isso não nasce de um dia para o outro, isso demanda toda uma cadeia de formação de pessoas, de investimento, não tem retorno financeiro a priori, isso às vezes é um processo, então a gente tem que ter essa ideia. A China, um monte de coisa da China é dinheiro que não tem retorno financeiro. Sim. Né? Metrô da China é altamente deficitário. Vê se o governo da China fala em parar de ter metrô ou cobrar uma tarifa absurda que as pessoas não usam. Então isso é visão estratégica de longo prazo. Tem que plantar aqui, para a gente ir colhendo devagarzinho, ou rapidinho, a derivada vai depender de como a gente conseguir investir, mas a gente tem que olhar para frente. O que me anima, Elton, é que hoje eu vejo que o ecossistema de IA está todo mundo muito animado, assim. Vocês têm entrevistado pessoas aqui, vocês sabem, bom, o Diogo é do ecossistema como professor lá da Mackenzie, né? Então, essa turma que está trabalhando aqui com a gente, não é que eu não escuto críticas ao PBIA, mas são poucas. Frente a, poxa, que bom. Temos um plano, temos uma direção, sabemos onde queremos chegar. Então isso, para nós que estamos no governo, é que eu tô, né, depende da camisa. Eu sou professor uma hora, sou governo outra, mas nesse arcabouço de coisas, nessas questões, o Brasil está muito unido. O que eu acho que a gente precisa fazer melhor, mas a gente já está de olho nisso, precisamos comunicar. A população precisa entender o que eles vão ganhar com isso, né? Mas nós estamos trabalhando nisso.
já fica o convite pro futuro pra gente discutir o que saiu, o que não saiu do papel a partir dessa conversa aqui. Hugo, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por essas explicações e por gerar essa esperança de que a gente vai ver algumas coisas saindo do papel em breve. Obrigado, Hugo, também pela participação. Só corrigindo, sou professor da PUC, não do Mackenzie. Aqui em São Paulo é uma disputa, é uma rixa. Tem uma avenida que nos separa ali. Ele te deu outro emprego, na verdade. Pode ser, mas apesar de que eu sou formado no Mackenzie, né? Mas não, eu tinha certeza que eu já vi Mackenzie com você, então deve ser isso. Bom, mas eu estudei na Unicamp, na Unesp, então nós também temos algumas questões com a USP, tá tudo bem. Mas, tirando a brincadeira, muito obrigado, Hugo. Acho que esclareceu vários pontos aqui pra gente. Perguntas que a gente tem, perguntas que a gente acaba levantando com outras pessoas com quem a gente conversa. Acho que você conseguiu nos ajudar nesse caminho. E do final de 2026, quem sabe você não volta aqui para falar do supercomputador, né? Opa! Dar mais detalhes do que realmente saiu. Hugo, muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço o convite e muito obrigado por esse papo. Bom, adorei o papo, mas a gente tem que ficar por aqui. Eu sou o Elton Simões Gomes. Eu sou o Diogo Cortis. Esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Até mais.